Fala pessoal, beleza? Nesse vídeo eu vou te ensinar a renderizar um VS em stems para que você possa montar o seu projeto de VS no Reaper em multipistas. Para você que trabalha com VS no Reaper, se liga nesse vídeo que tem muita informação interessante e útil para você. Então depois da vinheta a gente continua. Antes da gente começar, já vou pedir para você deixar o seu like, se inscrever aqui nesse canal e não esquece de deixar marcado o sininho para não perder nenhuma novidade. Eu separei aqui uma música, um VS, para a gente utilizar como exemplo. Já está aqui finalizado, como vocês podem visualizar. E eu vou passar aqui rapidamente pelo que foi feito na parte de edição, mixagem e masterização. E aí depois eu vou ensinar a fazer essa renderização em stems. Para quem ainda não sabe, eu vou explicar o que é e depois mencionar a questão de montar o projeto em multipistas e explicar o porquê de eu trabalho dessa maneira. Então vamos primeiro aqui em cima. Percebam que eu tenho essas pistas, essas três pistas na cor vermelha. Essa daqui que eu estou selecionando contém o clique, que eu já fiz a padronização, então o som desse clique é padronizado para todos os VS que eu monto nos meus projetos, é sempre o mesmo som e sempre com o mesmo volume, para que não tenha aquele problema no ao vivo do músico ficar reclamando que o clique veio muito alto, depois veio muito baixo. Então eu sigo sempre o mesmo padrão. E aqui embaixo, nessa outra track, nós temos a regência, que é aquela voz de comunicação que vai exatamente guiando os músicos durante a execução. Eu costumo utilizar esse plugin aqui, que é o ajuste automático de volume do Nectar. O que esse plugin faz? Ele vai automaticamente ajustando o volume, como se fosse mesmo uma automação de volume, como se você estivesse ali com o fader na mão, controlando o volume da voz regência. Por quê? Tem momentos em que a voz ela acaba ficando um pouco mais baixa ou mais alta, em decorrência do momento da música, e aí durante a apresentação lá no palco, quando você tem a banda inteira tocando, muito barulho, você acaba tendo um pouco de dificuldade para entender o que a voz regência está dizendo, passando informação, por causa disso, porque a voz não está bem nivelada. Então utilizo esse plugin e funciona maravilhosamente bem. Aqui no clique, eu utilizo esse limiter, lembrando que todos os plugins que eu apresento nas minhas videoaulas, eu disponibilizo o link para vocês poderem fazer o download. Alguns plugins são pagos, outros são gratuitos, mas os links eu sempre deixo aqui embaixo na descrição do vídeo. Esse é um plugin nativo e ele está servindo exatamente para limitar o sinal em -1 dB True Peak, para não ficar clipando, e eu estou dando aqui um volume de mais 6 decibéis, como vocês estão visualizando aqui. Então nós temos aqui essas duas tracks e eu tenho um grupo. Nesse grupo eu também inserto esse mesmo plugin, esse limiter do Reaper, com uma outra configuração aqui de volume, para eu poder manter o padrão entre o clique e a voz regência. Então no final, quando eu for renderizar, eu vou ter o clique e a voz regência separados, porque eu vou mostrar para vocês como é que faz isso, mas com um padrão de volume dentro de uma masterização, digamos assim, dessas informações sonoras, para que durante a apresentação ao vivo esteja tudo soando legal e o músico não seja prejudicado com essa questão. Aqui eu tenho uma pista na cor azul que eu inserto o ozone. Eu já fiz a masterização desse projeto que vocês estão visualizando. Então nós temos aqui vários módulos insertados que eu fiz a masterização, incluindo esse último aqui, que é o Maximizer, que é exatamente nele é onde a gente vai dar o volume final da nossa música, que é o processo, digamos, principal na masterização. E eu mantenho sempre uma média entre -13 e -11 LUFS. Eu costumo trabalhar com essa média. Nesse projeto aqui, e no projeto completo dessa música aqui, eu fiz a renderização em -13 LUFS. Aí tem aqui o ajuste de volume, tem aqui também um ajuste de True Peak em -1 decibel, que é o mesmo ajuste desse outro plugin aqui, ó. A mesma coisa, tá vendo? Aqui em Selling -1, eu coloquei aqui o mesmo ajuste também, para não... faltando 1 dB ali para clipar, bater no dBFS, no 0 dBFS. Enfim, e aí eu tenho embaixo as tracks que contém a parte instrumental do VS. Inclusive vocais também, que hoje em dia os VS eles acabam vindo completão, até com voz você tem. Então eu separo em grupos, como vocês estão visualizando. Eu tenho aqui um grupo só das informações dos instrumentos percussivos,
estão todos agrupados nessa track que eu estou selecionando. Aqui eu tenho o baixo, que sempre fica sozinho. Depois eu criei um grupo aqui para os instrumentos de cordas. Isso tudo é personalizado. Eu faço dessa maneira, mas se o meu cliente pedir para uma dessas informações estar separada, aí eu tiro do grupo e renderizo em separado. Por quê? Já explicando essa questão dos stems. Os stems é o seguinte, quando a gente renderiza, normalmente a gente renderiza o master, o LR da música mixada ou masterizada. Só que como a gente vai montar um projeto de VS na qual a gente precisa ter um pouco de liberdade no manuseio das informações sonoras, é interessante você montar um projeto em pistas separadas, para que você possa, durante um ensaio, por exemplo, sentiu que o baixo está com volume um pouquinho mais alto do que deveria, você vai lá e abaixa ele. Ou, por exemplo, você tem ali o som do teclado, mas em um determinado show você contratou um tecladista para sua banda. E aí você vai mutar o som do teclado, não vai ter problema algum, não vai ficar conflitando. É lógico que o teclado não seria tão problemático em relação a isso, mas o baixo é. Então você pode ter a autonomia ali de mutar ele separadamente quando o baixista for ou não na apresentação do seu show. Então a gente tem essa liberdade, só que se você renderizar cada pista de cada informação sonora separada, mesmo que você monte tudo em sequência bonitinho, como se fosse uma mesa de som, você vai ter ali muitas tracks e o seu projeto pode ficar pesado. Se você não tiver um computador legal, talvez não funcione. E aí, ao renderizar em stems, que significa selecionar apenas as tracks, grupos que você quer renderizar, porque nelas, do jeito que eu estou selecionando aqui, vão conter todos os sons. Por exemplo, aqui no grupo percussão contém todos os sons percussivos. Só que a gente vai renderizar em um LR da percussão. Então eu vou ter ali não a possibilidade de, por exemplo, mutar as congas, mas eu posso mutar toda a percussão ou liberar toda a percussão. Então a gente consegue ter uma quantidade menor de informações sonoras. Você monta um projeto com vários VS, mantendo ali no máximo umas 10, 12 tracks, dependendo da configuração que você fizer. E isso facilita muito, por isso que eu estou trabalhando dessa maneira. Então foi feito todo o processo, edição, mixagem, masterização. Agora eu vou te ensinar como renderizar em stems. Mas antes disso, já vou pedir novamente para você deixar o seu like, se inscrever aqui nesse canal. Não esquece de deixar marcado o sininho para não perder nenhuma novidade, porque toda semana tem vídeo novo. Caso você queira conhecer os meus cursos, eu tenho curso de mixagem, masterização, produção de VS. Eu vou deixar o link desses cursos aqui embaixo, vai aparecer aqui em cima também. São cursos muito bem avaliados, vale a pena você clicar, conhecê-los. Tenho certeza que algum deles será muito útil para você. Voltando aqui, então como é que a gente vai fazer essa renderização? Primeiro a gente vai vir aqui em File, no menu superior, selecionar Render. Ou poderia ser o atalho, Ctrl Alt R, para quem utiliza o Windows. Aqui na janela de configuração, a gente vai configurar da seguinte maneira. A primeira e mais importante configuração é essa daqui, Source. Vocês vão clicar nessa abazinha e vão selecionar essa opção aqui, ó, para selecionar as tracks passando, né, via o master. O que quer dizer ao selecionar essa opção aqui? Que a gente vai renderizar as tracks selecionadas, então eu tenho que selecionar as tracks que eu quero renderizar, como eu estou fazendo aqui. E ela vai passar pelo master. E aí você pode me perguntar, tá, por que precisa passar pelo master? Porque eu fiz aqui uma masterização. Eu tenho uma track que tem um plugin insertado para fazer a masterização da minha música, porque precisa ser feita a masterização. Então, se eu selecionar a track e ele renderizar por essa opção aqui, ó, Select Tracks Stems, ele vai renderizar o som direto da track, sem passar por esse grupo aqui, que é o meu master, sem passar pelo master do Reaper. Então eu não vou ter atuando ali no momento da renderização o processamento que foi feito aqui no Ozone. Não vai ocorrer. Então não vai ter masterização ocorrendo. Então por isso eu seleciono essa opção. Normalmente eu deixo aqui selecionado Time Selection, porque ele vai renderizar do início ao fim, ou vai renderizar a região que tiver selecionada, caso você queira renderizar apenas um trecho. Aqui você vai selecionar a pasta em diretório, né? Você vai selecionar a pasta onde você quer salvar esses arquivos. Então, vou clicar aqui em Browse, Browse for File. Vou selecionar aqui a pasta Músicas.
eu já criei aqui uma pasta para esse projeto e vou deixar aqui dentro de render. Dou um OK, salvar. Aqui em File Name é muito importante, outra informação extremamente importante, que é o seguinte. Como nós vamos renderizar as tracks separadas, eu preciso ter os nomes separados. Eu não posso ter o mesmo nome para todos os arquivos de áudio. Então, eu tenho que renderizar de uma maneira em que ele pegue o nome daquela track. Por isso que é importante, nessas tracks que vocês irão selecionar para poder renderizar, vocês precisam incluir um nome correto. Eu sempre coloco o seguinte, ó, nesse caso, eu tenho o nome da música, né, que se chama Amor, e aí depois vem a parte da informação sonora, que é percussão. Então, aqui vai ter a mesma coisa, ó, que se chama Amor baixo, que se chama Amor cordas, que se chama Amor teclas, aqui FX, metais e aqui os vocais. Então, primeiro eu coloco o nome da música e depois o nome daquela informação de áudio que estará presente, contido dentro desse arquivo. E aí, tá tudo certinho? Tu selecionou lá, novamente, mantém o Ctrl pressionado, vai clicando, né, para selecionar. E percebam que eu só estou selecionando a parte instrumental. A parte aqui do clique da regência, depois eu vou explicar para vocês o que eu faço. Aí eu vou vir aqui em File Name, eu tenho que apagar qualquer nome que tiver aqui. Vou selecionar aqui essa opção, Project Information, e vou selecionar Track. Ao fazer isso, ele vai incluir o nome que estiver na track. Então, você só precisa fazer isso, esse caminho que eu mostrei. Aqui ele vai informar quantas tracks foram selecionadas. Aqui eu vou manter em estéreo, por causa dos efeitos, enfim. Até porque eu estou agrupando informações, então pode ter ali o deslocamento do pan. Aqui eu seleciono o formato MP3. Aí você pode me perguntar, tá, MP3 não tem perda de qualidade em relação ao WAV ou a IF? Tem, mas pensando na aplicação do ao vivo, não vai ter praticamente diferença nenhuma, a diferença de sonoridade não será perceptível, sendo que o MP3 ele vai te trazer vantagens que o formato sem compressão, sem compactação, não vai te dar. Por exemplo, é um arquivo muito mais leve, você consegue transportá-lo, né, enviá-lo de uma maneira muito mais fácil e o seu projeto final fica muito mais leve também, exige menos processamento do seu computador. Então, mantém MP3. Aqui em 44.100, e aí selecionado todo mundo, fiz essas configurações, vou clicar aqui para renderizar. E aí vocês vão perceber que vai habilitar uma janela aqui, ó, e ele vai começar a renderizar, renderizando cada track selecionada separadamente, passando pelo plugin de masterização, passando pelo master, tudo certinho. Então, você precisa manter o volume do master levantado, não pode estar mutado, tudo certinho. Aí ele vai renderizar, eu vou cancelar aqui porque leva um certo tempo para fazer a renderização, porque eu estou utilizando aqui o Ozone, que é um plugin pesado, exige bastante processamento no momento da renderização. Depois que eu fiz isso, eu seleciono aqui o clique à regência. Só que o clique à regência eu gosto de renderizar separadamente para que o meu cliente possa ter essa autonomia, mas ambos passando por essa track aqui, que é o master do clique da regência. E aí eu seleciono os dois. A única diferença de configuração que eu faço aqui é deixar em mono. Não precisa renderizar em estéreo. E aí tu vai clicar aqui, mantém MP3, tudo igual. Aqui também File Name é a mesma informação, o mesmo caminho, tudo igual. Aí você vai clicar aqui para renderizar. Nesse caso ele vai renderizar mais rápido porque eu não insertei o Ozone aqui, então essas informações de áudio não estão passando por dentro do Ozone. E aqui você vai verificar que ele vai finalizar ali a renderização. Ao finalizar o processo, depois que você fez a edição, a mixagem, a masterização e renderizou todos os seus VS em projetos separados, você vai abrir um novo projeto do Reaper, vai pegar todos esses áudios que estão nomeados, tudo certinho, e aí você vai montar o seu projeto de VS para você poder se apresentar no ao vivo. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Caso tenham gostado, se quiserem, deixe o seu like, se inscreva aqui nesse canal. Não esquece de deixar marcado o sininho para não perder nenhuma novidade, porque toda semana tem vídeo novo. Querendo se aprofundar nesses conhecimentos, vou indicar os meus cursos, o link deles vai estar aqui embaixo. Também vou deixar aqui embaixo os links das minhas redes sociais, Facebook, Instagram, caso você queira me seguir. Caso tenha alguma dúvida, sugestão, deixe aqui nas perguntas. Forte abraço, até a próxima. Tchau!